Boa noite, novamente. Nós tivemos aqui um pequeno problema da internet, do Wi-Fi, então nós vamos recomeçar. Então hoje, dia 25 de setembro de 2024, nós temos a nossa meditação número 154. O tema de hoje, como consequência do equinócio de primavera que nós tivemos agora no dia 21 de setembro, vamos fazer uma análise energética, mística, né, desse momento tão importante anual. A humanidade contemporânea, ela, de certa forma, se desconectou muito das manifestações da natureza, até por viver em grandes cidades, em grandes metrópoles, né? Mas na configuração do sistema solar e do planeta Terra, nós temos um efeito, a Terra girando em torno do Sol, como fosse um peão girando com um movimento oscilatório. Então é esse movimento oscilatório que faz com que sejam criadas as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Então existem os 2 solstícios e os 2 equinócios, né? E eles são contrários quando se trata do hemisfério norte e do hemisfério sul. Nós vamos focalizar no nosso caso, aqui o caso do hemisfério sul. Então, nós estamos entrando agora na primavera, a partir do dia 21 de setembro, onde existe um equilíbrio da energia da luz do Sol, alinhado com a linha do Equador, de tal maneira que divide igualmente entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, dias iguais à noite. A partir daí, vai havendo uma modificação diária muito pequena, até o início do solstício de verão, aqui no caso do hemisfério sul, onde o dia fica maior do que a noite, né? No caso do hemisfério sul, e o contrário no hemisfério norte. Além dessa questão do equinócio, nós temos, a nível solar, um momento cósmico muito importante, que é a alta das explosões solares, chamado máximo solar. Então são ejeções de massa coronal, de plasma, que atinge a Terra com mais contundência, maior intensidade. Embora não seja ainda totalmente de acordo com a ciência, com os vários pesquisadores, mas já se percebeu que tem uma relação entre as explosões solares e a manifestação do que ocorre na Terra em termos de atmosfera, de furacões, terremotos, de tsunamis, etc. E toda essa alteração vibracional, vamos pensar assim, porque é tudo vibracional, magnético, ela tem um efeito sobre a psique humana, sobre a mente e sobre a consciência humana. A gente pode observar isso com mais clareza com a questão dos ciclos da Lua, né? Então, a cada lua cheia, uma vez por mês, existe uma alteração na psique humana, principalmente no aspecto emocional. E ele ocorre de forma dialética, isto é, dual, polarizada. Se a pessoa está harmonizada na lua cheia, ela tem uma tendência à expansão da consciência. Por isso que as cerimônias
meditações, data da Páscoa, etc., ocorre nas luas cheias. Quer dizer, tem um momento energético mais favorável para a consciência. Mas, por outro lado, da mesma forma, se a pessoa está em desequilíbrio emocional e mental, ela piora, né? Existe no livro Apocalipse, o último livro que fala da revelação do discípulo de João na ilha de Patmos, na passagem na capítulo 22, 11, diz o seguinte: quem faz injustiça, que faça mais. E quem é santo, que se santifique mais. Então você observa que existe aí uma polaridade. Quem está desequilibrado, se desequilibre mais. Quem está numa vibe boa, fique melhor ainda, né? Isso a gente observa no mundo atual, esses absurdos, né? Que a gente vive um momento caótico a nível geopolítico, onde as guerras, os genocídios, a pobreza, a fome, né? Ela está cada vez mais abrangente, atingindo milhões, bilhões de pessoas na realidade, e em comparação, uma elite de poucas pessoas com bilhões de dólares, né? Então, isto é um sinal de uma mudança antes de um estado de consciência mais elevado, né? Então é muito importante que a gente medite sobre essas questões cósmicas que nós estamos inseridos nela, para que a gente consiga se prevenir e aproveitar a oportunidade para evoluir, não para regredir, né? Porque a tendência, se continuar a humanidade nesse estágio de baixa vibração, de baixa consciência, ela altera a consciência de Gaia. Nós estamos em simbiose com a consciência de Gaia. Da mesma forma como a consciência individual está em conexão com a consciência da sua família, do seu estado, da sua cidade, do seu país e do planeta. Então é muito importante essa reflexão, a meditação, a prática da yoga e de outras práticas que fazem um crescimento a nível da consciência, mas que também atuam a nível neurológico, né? Porque existe uma conexão. A nossa mente é como se fosse um programa de um computador. E a nossa memória, nosso cérebro, com os neurônios, como se fosse o processador central, né? Então, um é afetado pelo outro. Evidentemente, à medida que as pessoas vão evoluindo e amadurecendo, também como influência do tempo, ela vai expandindo normalmente, né, a sua consciência. Então é importante que a gente fique atento a esses momentos propícios, né, como as luas cheias e os equinócios, etc., para que a gente não caia na baixa vibração e, ao contrário, a gente expanda a nossa consciência. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí pelo chat e a gente vai se preparando para a nossa meditação MAP. Muito bem.
Como eu falo todas as semanas, né? O MAP significa Movimento Ascensional Planetário. Ele é um presente da hierarquia espiritual, a Grande Fraternidade Branca, que ajuda a humanidade no processo de transcendência, de expansão da consciência, da sua ascensão. Porque nós estamos vivendo uma época caótica de expiação em provas, como se chama, né? Então, a partir destas próximas gerações, a partir da geração Z e Alfa, nós iremos atingindo um novo patamar de consciência coletivo como humanidade, e a gente vai entrar no chamado regeneração. A regeneração é onde existe ainda o processo de dualidade, de livre-arbítrio, mas o bem prevalece sobre o mal. Então existe todo um processo complexo que é relatado no livro Apocalipse, Revelação de João, antes de uma nova terra e uma nova humanidade que chegue a partir da ascensão, onde as almas, né, que não conseguirem se adequar a essa nova vibração de Gaia, elas serão levadas, né, para outro planeta, planeta Nibiru, ou Absinto, como é chamado no livro Apocalipse. Então, por conta desse desafio que nós, almas encarnadas, estamos vivenciando na Terra, que a hierarquia espiritual de anjos, arcanjos, mestres ascensos, avatares, etc., elas estão procurando ajudar aquelas pessoas que estão com abertura de consciência para isso, porque ainda nós estamos numa fase de livre-arbítrio, e os seres de luz completamente respeitam o nosso livre-arbítrio. Não é o caso dos seres das trevas, que não respeitam, né? Então é por isso que cada vez mais frequentemente a gente escuta falar de canalizações de pleiadianos, de sirianos, de arcturianos. Por exemplo, né, os arcturianos são eles que produzem aquelas geometrias sagradas dos crop círculos, né, dos círculos das plantações. A geometria sagrada, ela aumenta a vibração na localidade, né? E como você observa, o país que mais recebe a incidência dos crop círculos é a Grã-Bretanha, que é um país dominado pela nobreza europeia de origem Anunnaki. Então, o MAP, ele consiste em invocar os seres de luz, pleiadianos, sirianos e cherokees, como uma terapia online gratuita, né, que a gente deve fazer antes de dormir. Então, a gente, durante essa meditação agora, a gente vai invocá-los, e você pode invocá-los todas as noites, essa é a recomendação, pois é uma terapia energética que funciona em doses homeopáticas, vamos dizer assim, harmonizando a energia mental, que transcende para o campo emocional, para o campo energético e se manifesta no físico, no corpo físico, né? É importante também que, além de você pode ensinar os mantras e a prática para outras pessoas que queiram acompanhar. Então vamos tocar o nosso sininho, começar a nos prepararmos para a meditação.
Muito bem. Então, vamos fechar os nossos olhos, fazer algumas respirações lentas e profundas, inspirando pelo nariz, segurando um pouquinho nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Coloque a mão no peito. Nós temos chakras nas mãos, esses chakras harmonizam o nosso cardíaco. Faça as 7 respirações, como falei. Essa respiração, ela tira a nossa atenção do cérebro na cabeça, cognitivo, e traz para o coração. Nós vamos recitar a grande invocação, que é uma prece universal, mas nós também recomendamos que você faça suas preces pessoais. Toda prece é importante porque ela eleva a nossa vibração do campo áurico, eleva a nossa consciência. Então, a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. E depois das invocações, você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado como uma prioridade para você. Para invocar os pleiadianos, o mantra é Aloha, 3 vezes. Você repete junto comigo, verbalmente ou mentalmente. Aloha, Aloha, Aloha. Cherokees no plano astral, Akita Mani Io, 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E os sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E então você coloca a sua intenção. Você prioriza aquilo que você deseja que seja trabalhado. Se você for dormir agora, boa noite. Senão a gente fica sustentando aqui, ancorando essa plataforma energética por mais cerca de 15 minutos, que é o tempo que você deve ficar aí em meditação. Como a gente sempre faz, essa live fica disponível neste canal do Instagram, e amanhã a gente disponibiliza no meu canal do YouTube, Eduardo Chiaca. Então, tenham todos uma boa meditação e uma boa noite. Namastê. Namastê.